Cá, bem, a gente precisa muito falar da onda One Piece que tá acontecendo na Netflix e as mudanças de algumas coisas. Eu sou o Andrei, eu cansei de ser nerd, e antes de mais nada, se inscreve, compartilha, curte, comenta, porque eu quero saber muito a sua opinião sobre as coisas. E bora pro vídeo. A série do One Piece estreou já há um tempinho, e eu preciso dizer que eu até fiz um Reels, que eu vou colocar ele aqui no card pra vocês verem, que desde o primeiro episódio a série me encantou. Eu sou um hater de One Piece, mas mais pela zoeira do que pela própria série em si. Não tem como alguma coisa ter mais de 1000 episódios e ser ruim. Tá, que o Fred Krueger teve mais de 6 filmes. Mas a série da Netflix é um dos melhores live actions baseados em anime já feitos. Ele tá assim acima do Death Note, que pra mim era incrível. E ainda não sei se passa Samurai X, porque eu não terminei os filmes do Samurai X ainda. Mas eu preciso te falar que assim. Primeiro, o live action, quando ele é feito, ele não é feito pra agradar já o fã raiz de One Piece. O cara que já consome One Piece. Até porque você já consome One Piece. Então o live action tem o objetivo de trazer uma galera que não consome esse conteúdo para que essa roda comece a girar em uma bolha maior. E grandes dificuldades que tinham antigamente, além do problema de adaptar as coisas que no mangá e no anime é normal, é você fazer uma história coesa com um tempo muito menor de tela. O One Piece tem a vantagem de que você tem muitos episódios dentro de um arco, que você consegue pegar fatos importantes que acontecem em cada episódio e adaptar de uma forma melhor para que isso se encaixe num live action e ele não perca o interesse, sabe? Ele não deixa de ser interessante. Assim como o Samurai X também. Samurai X, por ser uma coisa um pouco mais pé no chão, ter poucas coisas bizarras, é mais fácil você adaptar, mesmo ele sendo curto. Agora o One Piece tem muita coisa bizarra, porque faz parte do anime, é uma da característica do anime, mas ele tem muito episódio dentro de um mesmo arco. Então você consegue cortar as melhores partes, consegue adicionar as bizarrices, sem que aquilo interfira na realidade do live action. Porque um grande problema até comentado pelos fãs era, pô, como é que vai adaptar o personagem tal? Como é que vai ser não sei o quê? Porque eles sim optaram pelo realismo. Então, você beira uma barreira muito difícil aí de conseguir uma adaptação bacana. Só que por incrível que pareça, a adaptação da Netflix, essa primeira temporada pegou justamente os arcos que eu revi recentemente, de tanto que eu brinco e discuto com a galera. Eu revi algumas coisas de One Piece. E essa primeira temporada pega justamente esse arco que eu comecei a rever recentemente. E quando eu falo de adaptação, é errado você também querer comparar com a obra que já é feita. Tá? A essência daqueles personagens precisam estar empregados para que quando a pessoa migre de mídia, ela não se assuste, entendeu? E ela consiga entender as coisas, ou até mesmo pular alguns capítulos, etc e tal. Mas a essência daqueles personagens precisa estar lá, mesmo sendo uma mídia completamente diferente. E a série da Netflix, embora tenha mudado muita coisa, que é normal, você, além de um orçamento limitado que você tem, é muito mais caro produzir um live action do que um anime, até por causa de CGI, atores, set de gravações, produção do set. Eles conseguiram inserir os personagens de uma forma que, embora fique um pouco galhofa a alguns, né, eles são muito bem feitos. E eles são palpáveis. É isso que eu mais admirei nessa série. Por mais galhofa que sejam alguns personagens, eles são muito palpáveis. Você consegue acreditar, entendeu? Isso é um ponto muito positivo para quem tem dentro dessa série. E além da espada de borracha do Zoro, são poucos episódios maçantes, embora eles tenham quase 1 hora, quase todos. São episódios compridos, porque você precisa
adaptar uma cacetada de episódio, mas eles não são maçantes. Os personagens são carismáticos, os personagens são interessantes, você quer saber um pouco mais da história daqueles personagens, você se preocupa com eles. Então, isso é um outro ponto muito positivo. Eu acho que o cast que foi selecionado não, desculpa, para essa série, foi muito bem feito, porque você consegue ter carisma por eles, consegue se preocupar com eles, e o roteiro também ajuda muito nisso. Quem fez esse roteiro, e o Oda com certeza estava ali em cima acompanhando, teve uma preocupação muito grande de tentar entregar o máximo de qualidade possível para quem fosse assistir. Tanto que muitos fãs disseram que se o anime fosse feito hoje, ele seria feito da forma que foi feito a série. Cara, caracterização, efeitos visuais, são poucas as cenas que o efeito visual se perde, fica um pouquinho videogame, mas na grande massiva maioria o efeito tá muito bom. Eles fizeram os barcos em tamanhos reais, então isso facilita bastante, né, para quando você vai tentar meter um CGI no fundão de tela. Ele é um pouco mais escuro, a iluminação, né, o filtro da filmagem, justamente para que você não se perca nesse CGI. E eu recomendo demais, são 8 episódios, você vai maratonar de uma forma muito rápida, de uma forma muito bacana e divertida. Você vai poder conversar com seus amigos que já assistiram o anime e vai poder ter uma base melhor de discussão e argumentação, e eles vão poder te passar outras coisas que acontecem que não aparecem no anime, para você ficar mais inteirado em todo o universo. E com certeza você vai se divertir muito. Eu recomendo demais que você assista o One Piece na Netflix. Eu vou ficando por aqui. Comenta o que você achou da série, se você já assistiu, ou o que você está achando se você está assistindo, o que vocês querem para a segunda temporada. E até mais.